Era início de noite no interior de Minas Gerais. O crepúsculo tingia o céu com tons de laranja e roxo, mas a escuridão já avançava rapidamente sobre a estrada de terra batida. Jonas, um caminhoneiro de 53 anos com a barba rala e o olhar cansado de quem já viu muita coisa na vida, conduzia sua velha Scania, o gigante azul, por um trecho conhecido por sua solidão. O rádio, sintonizado numa estação de modas de viola, era sua única companhia, embalando os quilômetros que o separavam de sua próxima entrega. A rotina de Jonas era simples: estrada, carga, silêncio. Anos de asfalto e pó haviam transformado-o num homem fechado, acostumado à própria presença. A boleia era um casulo onde nada mais entrava. Só o cheiro do diesel, o ronco do motor e os pensamentos que vinham quando a noite caía. Mas aquela noite estava fora do comum. Um vulto surgiu na lateral da estrada. Depois, outro. 2 pontos em movimento, frenéticos, atravessando o campo visual como se tivessem saído do nada. Debaixo da luz fraca dos faróis, os contornos ficaram nítidos. 2 meninas, idênticas, correndo pela beirada da estrada, ofegantes, tropeçando, quase se atirando contra o caminhão. Jonas cravou o pé no freio, os pneus deslizando na terra solta. A Scania guinchou, uma nuvem de poeira subiu com violência e ele sentiu o coração saltar no peito como um tambor desgovernado. As meninas pararam bem à frente, as pernas trêmulas, o peito subindo e descendo numa luta para puxar ar. Estavam cobertas de poeira, os cabelos colados de suor, os uniformes escolares sujos, rasgados nas bordas. Uma delas usava só um tênis, o outro pé descalço, ferido. Jonas abriu a porta da cabine. A luz amarela interna escapou e iluminou a cena por completo. Os olhos dele demoraram a acreditar no que viam. "Meninas, o que está acontecendo? Vocês estão bem?" Elas não responderam. Apenas correram até ele, braços estendidos, o corpo ainda em pânico. Uma delas murmurou com a voz embargada: "Moço, por favor, tira a gente daqui, por favor!" Aquela frase, dita entre soluços, tinha mais peso do que qualquer explicação. Os olhos das duas contavam o resto. Jonas não sabia o que havia por trás daquela fuga, mas naquele instante entendeu. A solidão dele acabava ali. Jonas não hesitou. Aquele pedido desesperado, a fragilidade das meninas e o medo genuíno em seus olhos o fizeram agir por instinto. Ele abriu as portas da boleia e as ajudou a subir. Elas se encolheram no banco, lado a lado, como 2 passarinhos assustados, os corpos pequenos tremendo, apesar do calor que começava a dissipar da tarde. Ele ofereceu água, que elas aceitaram avidamente, bebendo em grandes goles como se não vissem um copo há dias. Na boleia, um silêncio pesado se instalou, tornando a atmosfera ainda mais estranha. As gêmeas, que disseram se chamar Lívia e Lara, eram idênticas, dos cabelos castanhos desalinhados aos rostos sujos e marcados por lágrimas recentes. Mas apesar da semelhança física, havia algo em seus comportamentos que intrigava Jonas. Elas evitavam contato visual com ele, e mesmo entre si, trocavam apenas olhares rápidos e nervosos, como se compartilhassem um segredo que não ousavam proferir em voz alta. Quando Jonas tentava obter mais informações, perguntando de onde vinham ou o que havia acontecido, elas se entreolhavam antes de responder, como se precisassem de uma aprovação silenciosa uma da outra para cada palavra. As respostas eram vagas, hesitantes e invariavelmente terminavam em silêncio. Uma delas, Lara, murmurou em um fio de voz, olhando para a janela como se esperasse algo surgir na escuridão crescente. "Ele está vindo atrás." A frase, solta no ar, carregava um peso de terror inexplicável. Depois dessa breve e assustadora menção, ambas se fecharam novamente em um silêncio sepulcral. Era como se tivessem medo até mesmo do próprio som de suas vozes, como se cada palavra pudesse atrair a atenção daquela figura sombria que as perseguia. Jonas sentia a tensão palpável na cabine, o medo irradiando dos corpos das meninas.
Ele não as pressionou, percebendo que precisavam de tempo para se acalmar e confiar nele. Mas aquela atmosfera de segredo e pavor o deixava cada vez mais inquieto. Quem era ele? E de que lugar elas estavam fugindo tão desesperadamente? Aquele trecho deserto da estrada parecia ter engolido suas vozes, deixando apenas o silêncio perturbador como resposta. Jonas, com a mente em alerta, sentiu um calafrio. O murmúrio de Lara, "ele está vindo atrás", ecoava em seus ouvidos. A tensão na cabine era quase palpável, e o silêncio das meninas parecia mais um grito mudo de socorro. Ele ligou o motor da Scania e retomou a viagem, mas agora cada quilômetro era percorrido com uma nova urgência. Seus olhos varriam os retrovisores com mais frequência, buscando algo na escuridão que parecia se adensar a cada instante. Não demorou muito. Atrás deles, na poeira levantada pela Scania, um par de faróis surgiu no horizonte. Eram faróis de um carro e a velocidade com que se aproximavam era alarmante. Não era um carro de passeio comum que havia se perdido. Era um veículo velho, mas que parecia vir rápido, como se soubesse exatamente onde estavam. As meninas, Lívia e Lara, que antes estavam encolhidas, agora se apertavam ainda mais contra o banco, seus pequenos corpos tremendo. Lara, a mais vocal das duas, embora ainda sussurrando, soltou um lamento. "Ele está aqui! Ele está vindo! Se ele encostar, ele leva a gente de volta para o lugar." Jonas franziu a testa sem entender completamente o que ela queria dizer com "o lugar." Mas a palavra voltar e o terror em seus olhos foram o suficiente. Ele não podia deixar aquilo acontecer. A ideia de que alguém pudesse querer levar de volta duas crianças apavoradas para um lugar misterioso era inaceitável para ele. O carro se aproximava rapidamente, seus faróis iluminando a traseira da carreta. Jonas sentiu o pânico das meninas se transferir para ele, transformando a apreensão em uma determinação férrea. Ele conhecia bem aquela região. Trechos de estradas de terra secundárias que se ramificavam da principal, algumas delas quase esquecidas, nem sempre aparecendo nos mapas ou no GPS. Uma ideia arriscada surgiu em sua mente. Com um olhar rápido para o retrovisor, avaliando a distância do carro que os perseguia, Jonas acelerou. A Scania rugiu, ganhando velocidade na estrada irregular. Ao se aproximar de um desvio quase imperceptível, disfarçado pela vegetação densa, Jonas girou o volante bruscamente. O caminhão balançou violentamente, levantando uma cortina de poeira e cascalho. Ele passou direto pelo desvio, entrando em uma estrada que era pouco mais que uma trilha, tão estreita que os galhos das árvores arranhavam a lateral da carreta. Nem o GPS de seu celular, com seus mapas básicos, reconhecia aquele caminho. Era uma estrada sem nome, um atalho para o desconhecido. Ele olhou pelo retrovisor. Os faróis do carro perseguidor hesitaram por um instante na entrada da trilha, como se o motorista estivesse em dúvida se deveria segui-lo por aquele caminho precário. Jonas não esperou para ver. Acelerou ainda mais, a Scania chacoalhando e o som dos galhos batendo na lataria, preenchendo a cabine. As gêmeas se apertaram mais contra o banco, mas não choraram. Elas pareciam entender a urgência, a necessidade daquela manobra desesperada. A perseguição na estrada sem nome havia começado, e Jonas estava determinado a garantir que ele não as alcançasse. Jonas dirigiu por mais alguns quilômetros por aquela estrada esquecida, até que sentiu que estavam seguros, pelo menos por enquanto. O carro perseguidor não havia conseguido segui-lo pela trilha quase intransitável. Ele avistou uma clareira discreta, um pequeno platô de terra batida rodeado por árvores, e parou a Scania. O motor desligou com um suspiro e o silêncio da noite no mato engoliu o som do caminhão. Apenas o canto dos grilos e o murmúrio das folhas balançadas pelo vento quebravam a quietude. Ele se virou para as meninas. Os olhos de Lívia e Lara ainda estavam arregalados de medo, mas a tensão em seus pequenos corpos começava a diminuir com a ausência do carro perseguidor. "Estamos seguros aqui por enquanto",
disse Jonas, sua voz gentil, tentando soar tranquilizadora. Ele pegou um pacote de pão de forma e um suco de caixinha que guardava para emergências e ofereceu a elas. A fome, reprimida pelo pânico, fez com que aceitassem avidamente, comendo em silêncio. Depois de se alimentarem, Jonas pegou 2 cobertores grossos no compartimento de trás da cabine. Podem se cobrir. E se quiserem conversar, estou aqui para ouvir. Não precisam ter medo de mim, ele disse. Sua voz um convite à confiança. Aos poucos, enquanto o calor dos cobertores as envolvia, o medo das gêmeas começou a ceder lugar a uma necessidade urgente de desabafar. Primeiro Lívia, a mais comunicativa, começou a falar em sussurros. Depois Lara, com a voz embargada, completou as frases. Elas contaram uma história que fez o coração de Jonas apertar no peito. Haviam fugido de um abrigo ilegal. Não era uma casa de acolhimento normal, mas um lugar isolado, no meio do nada, onde eram mantidas por um homem que se dizia tio. Ele as obrigava a trabalhar em uma horta e as ameaçava constantemente para que não tentassem fugir. O tio era um homem cruel, que as deixava com fome e as punia por qualquer desobediência. A gente ouviu ele falando no telefone que ia levar a gente para outro lugar, pior. A gente ficou com muito medo e resolveu correr, disse Lívia, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. A parte mais perturbadora da história era a falta de documentos. A gente não tem documento, moço. Nem a gente sabe onde nasceu de verdade, Lara murmurou, os olhos vazios de esperança. Não tinham certidão de nascimento, nem qualquer prova de sua existência legal. Isso as tornava invisíveis, presas fáceis para quem quisesse explorá-las. A gente só quer chegar na cidade e pedir ajuda para alguém de verdade. Para a polícia, completou Lívia. Jonas sentiu a raiva borbulhar em seu peito. Um abrigo ilegal, crianças mantidas em cativeiro, sem documentos. Era um pesadelo. Ele se lembrou da perseguição na estrada. Aquele homem não era um sequestrador qualquer. Era alguém que queria mantê-las em seu poder, longe dos olhos da lei. A noite avançava, mas o sono não viria para Jonas. A história das gêmeas havia acendido nele uma chama de proteção, um senso de dever que há muito tempo não sentia. A madrugada parecia arrastar-se na clareira isolada. Jonas, as costas apoiadas no encosto da Scania, observava Lívia e Lara dormindo, encolhidas sob os cobertores. A fragilidade delas contrastava com a monstruosidade da história que haviam contado. Um abrigo ilegal, um tio cruel e a total ausência de documentos. Aquilo não era apenas uma fuga. Era um caso de tráfico humano ou algo ainda mais sinistro, envolvendo crianças. Ele não podia simplesmente levá-las a qualquer delegacia, sem saber a quem realmente confiar. Somente vasculhou os anos de estrada, as poucas pessoas que realmente cruzaram seu caminho de forma significativa. Então, um nome veio à tona: Eliana, uma assistente social que ele havia conhecido há anos em um projeto social para caminhoneiros. Ela era conhecida por sua integridade e por trabalhar incansavelmente com menores em situação de risco. Jonas tinha um rádio antigo em sua Scania, um equipamento que raramente usava para outra coisa senão o básico, mas que, naquele momento, seria sua tábua de salvação. Ele pegou o rádio, sintonizou uma frequência segura e começou a tentar contato. Depois de algumas tentativas frustradas, a voz chiada de Eliana finalmente ecoou na cabine. Jonas, é você mesmo? Que surpresa! Sou eu, Eliana. Eu preciso de ajuda. Não posso falar muito, mas estou com 2 meninas. Gêmeas. Elas fugiram de um lugar, de um abrigo ilegal, sem documentos, e estão sendo perseguidas, Jonas narrou, sua voz baixa e urgente, transmitindo a seriedade da situação. Ele sentiu o alívio de finalmente compartilhar o fardo com alguém de confiança. Eliana, do outro lado da linha, permaneceu em silêncio por um instante, processando a informação. Sua experiência com casos complexos era vasta. Jonas, tire fotos delas, se conseguir, sem chamar atenção. E me mande. É urgente.
Há meses, um caso de 2 gêmeas desaparecidas tem circulado em alguns grupos de busca por menores. Elas eram de uma família que passava por dificuldades e que vivia num acampamento distante. A voz de Eliana estava mais grave agora. Jonas pegou o celular e, com cuidado para não acordar as meninas, tirou algumas fotos do rosto delas. Enviou-as rapidamente para Eliana. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. Então, a resposta de Eliana veio em um tom de choque e confirmação. Meu Deus, Jonas, são elas. Essas meninas foram dadas como desaparecidas há meses, desde que seus pais foram transferidos para trabalhar em outra fazenda distante. Ninguém nunca encontrou pistas de onde foram parar. A história é muito mais grave do que parece. E aquele homem que as persegue, ele pode ser muito mais do que um simples sequestrador. Ele pode ser parte de uma rede. A revelação atingiu Jonas como um raio. Não era apenas um caso isolado, mas parte de algo maior, organizado. A vulnerabilidade de Lívia e Lara, sem documentos, as tornava alvos perfeitos para exploração. O homem que as perseguia não era um tio, mas um criminoso que as mantinha em cativeiro. A ligação com Eliana havia mudado tudo. Encarona havia se transformado em uma missão perigosa para desmantelar uma rede criminosa e salvar aquelas vidas inocentes. Jonas sabia que seu caminho agora era o da justiça, não importa o risco. A confirmação de Eliana sobre o desaparecimento das gêmeas e a possível rede criminosa trouxe uma clareza dolorosa para Jonas. Ele sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma estranha sensação de familiaridade. Enquanto dirigia pela madrugada, com Lívia e Lara dormindo exaustas no banco de trás, a quietude da cabine o levou de volta a um passado que ele sempre tentava manter trancado a 7 chaves. Ele lembrou-se de sua filha Sofia, pequena, risonha, com os mesmos cabelos castanhos das gêmeas. Ela tinha apenas 5 anos, quando um acidente de carro numa estrada chuvosa levou-a dele. Um caminhão desgovernado, a pista molhada, um segundo de distração, e a vida de Jonas desabou. A culpa o corroeu por anos, e a dor de perder um filho era um fardo que ele carregava em silêncio. Foi por isso que ele se tornou um caminhoneiro solitário, buscando na vastidão da estrada um escape para a memória daquele dia fatídico. O jeito como Lívia e Lara se abraçavam para dormir, buscando conforto uma na outra, trouxe à tona lembranças antigas dos abraços apertados de Sofia. Ele via nelas a inocência, a fragilidade e a necessidade de proteção que sua própria filha um dia teve. O instinto paternal, que ele pensava ter morrido junto com Sofia, reacendeu-se com uma força avassaladora. Era um misto de dor pela perda e uma nova esperança. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pai de novo. Não era sangue, ele sabia, mas uma conexão forjada no susto e na urgência daquela noite. Jonas olhou para o retrovisor, vendo os rostos adormecidos das meninas. O que ele estava fazendo por elas não era apenas um ato de bondade, era uma forma de redenção. Uma chance de proteger, de amar, de lutar por vidas que precisavam desesperadamente de um guardião. A promessa silenciosa que ele fez a si mesmo e a Sofia há tantos anos, de que nunca mais seria impotente diante da injustiça, ressurgia naquele momento. A estrada, que antes era apenas um meio de fugir, agora se tornava um caminho para um novo propósito. Ele não podia falhar com Lívia e Lara. Ele as tiraria daquele pesadelo, não importa o risco. A dor do passado, em vez de paralisá-lo, impulsionava-o. Era uma escolha, e ele já tinha feito a dele. Lutar pela liberdade e pelo futuro daquelas 2 pequenas vidas que o destino colocou em seu caminho. Enquanto o caminhão avançava pela noite, Jonas sentia a presença de Sofia ao seu lado, como se ela aprovasse a nova missão de seu pai. Os primeiros raios de sol começavam a pintar o horizonte quando Jonas avistou as luzes da cidade. A capital, que deveria ser um refúgio, parecia agora o palco da próxima ameaça. Eliana havia alertado sobre os riscos e Jonas sabia que a rede que perseguia as gêmeas
não as deixaria chegar ao seu destino final sem lutar. A tensão na cabine era palpável e as meninas, embora mais calmas, sentiam a proximidade do perigo. À medida que o caminhão se aproximava dos limites urbanos, o que parecia ser uma perseguição na estrada sem nome se transformou em uma emboscada calculada. O mesmo carro velho que os havia perseguido no interior surgiu novamente, desta vez vindo de uma rua lateral, cortando a frente da Scania. Outro veículo, um SUV escuro, apareceu pelo retrovisor, fechando-os por trás. Jonas estava encurralado, mas não surpreso. Os homens nos carros começaram a gesticular agressivamente, tentando forçar Jonas a encostar o caminhão. Eles batiam nas buzinas, piscavam os faróis e um deles apontou uma arma pela janela do carro da frente. Lívia e Lara se encolheram, os olhos arregalados de pavor. Jonas agiu com a calma de um veterano. Ele fingiu uma parada, diminuindo a velocidade e dando a entender que cederia. Os carros da frente e de trás se aproximaram, prontos para a abordagem. Mas no instante exato em que o carro da frente pareou ao lado de sua janela, Jonas girou o volante bruscamente para a direita, fazendo a Scania guinar. O caminhão gigantesco empurrou o carro dos bandidos para a lateral da pista, jogando-o para fora da estrada com um estrondo. O SUV que vinha atrás tentou uma manobra evasiva, mas Jonas já estava com o pé no freio. Ele travou a porta da boleia com o sistema de segurança reforçado que tinha instalado e, com o celular em mãos, discou o número que Eliana havia lhe dado, a linha direta com uma equipe especializada da polícia já alertada sobre o caso. Ele falou rapidamente, dando sua localização e descrevendo a situação. Os homens do SUV, vendo o carro do companheiro acidentado, se apressaram em descer. Correram em direção à cabine de Jonas, gritando e tentando arrombar a porta. Jonas não se moveu. Protegeu as meninas com o próprio corpo, usando o banco como escudo. Os golpes dos criminosos contra a porta de metal eram fortes, mas a Scania era uma fortaleza. As meninas choravam, mas Jonas as abraçava firmemente, sussurrando palavras de conforto. Quando os homens estavam prestes a quebrar o vidro, um som familiar e salvador cortou o ar da cidade. O uivo das sirenes. Várias viaturas se aproximavam em alta velocidade, as luzes azuis e vermelhas pintando a cena. A equipe policial de Eliana havia chegado. Dessa vez, quem correu foram os bandidos. Eles se dispersaram em direções diferentes, sumindo pelas ruas secundárias da cidade, a emboscada frustrada pela coragem de um caminhoneiro e pela inteligência de uma assistente social. A vida de Lívia e Lara estava finalmente a salvo. Com a chegada da polícia, a cena da emboscada foi rapidamente controlada. Os homens que tentaram arrombar o caminhão foram detidos e o carro acidentado dos criminosos foi inspecionado. Lívia e Lara, tremendo mas seguras, foram acolhidas pelos assistentes sociais que acompanhavam a equipe policial, coordenados por Eliana. O alívio de Jonas era imenso ao vê-las em segurança, longe daquele pesadelo. Ele acompanhou as meninas até o abrigo oficial, um lugar limpo e seguro, onde elas receberiam todo o apoio psicológico e social necessário. Ali, soube que a rede criminosa de tráfico de menores, com a qual o tio estava envolvido, havia começado a ser desmantelada graças à sua denúncia e às informações de Eliana. As meninas finalmente teriam um recomeço. Mas Jonas não parou por aí. Aquele encontro inesperado na estrada, o desespero nos olhos das gêmeas e o reencontro com a dor de seu próprio passado haviam mudado algo profundamente dentro dele. A figura paterna adormecida, despertada por Lívia e Lara, não queria mais voltar a dormir. Nos meses seguintes, enquanto as investigações e os trâmites legais avançavam, Jonas deu entrada na papelada para adotá-las. A notícia da sua intenção se espalhou, e o país, que já havia se emocionado com a história das gêmeas e a coragem do caminhoneiro, se viu tocado novamente. Aquele homem solitário que vivia para a estrada estava abrindo seu coração e seu lar para duas crianças que o destino havia jogado em seu caminho.
Ele dizia a quem quisesse ouvir: elas não mudaram só meu trajeto, mudaram minha vida. A boleia da Scania, que antes era só um lugar de trabalho, agora seria um lar cheio de risadas e o calor de uma família. E até hoje, nas estradas do norte, quem encontra aquele caminhão azul, o Gigante Azul, agora com um desenho de 3 estrelas estilizadas no para-choque, uma estrela maior e 2 menores, representando pai e filhas, sabe que ali viajam um pai e 2 filhas, que o destino uniu no susto, mas que o amor selou para sempre. Jonas, Lívia e Lara, uma família formada pela coragem e pela bondade de um caminhoneiro que escolheu ser mais que um transportador de cargas. Escolheu ser um protetor de vidas e um construtor de futuros. Se essa história te emocionou, deixa um like e se inscreve. Tem muita gente precisando ouvir que ainda existe bondade na estrada.